Construir versus reformar. Qual é melhor? Muita gente se pergunta, principalmente aquele povo mais antigo fala que reformar dá muito mais trabalho que construir. Por que, Arthur? Tem essa lenda que reformar dá muito mais trabalho que construir, e construir uma coisa muito melhor se fazer. Eu te falo por quê? Porque quando você vai reformar, você vai trocar um piso, você vai botar uma pia, e geralmente quando você vai quebrar o piso, aparece alguma infiltração, uma coisa antiga que você vai estar mexendo, você não sabe o que tem ali por baixo, né? E quando você vai reconstruir do zero, você sabe passo a passo do que você vai fazer. Então a reforma aparece os imprevistos. E eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje, nessa dica de hoje, beleza? Eu sou Arthur Queiroz, do canal Reforma de Boa, tenho mais de 20 anos de experiência em materiais de construção e reformas, e hoje minha missão é ajudar você nessa dica. Vamos lá? Mas antes de continuar, eu tenho um pedido para fazer com vocês. Indica para 5 amigos esse vídeo, compartilha e curte aí, beleza? Você vai estar me ajudando muito a fazer mais dicas valiosas para o canal Reforma de Boa. Então compartilha, curte e comenta aqui o que você quer saber sobre esse vídeo ou também dicas para os próximos vídeos. Valeu? E aí, bora parar de enrolação, vamos para o que importa? Construir ou reformar? Eis a questão. Primeiro ponto a ser considerado, o custo. Qual opção é mais barata? Se eu te disser que depende, você acredita? Quando estamos falando de obra, por vezes fica mais difícil da precisão nas respostas, porque geralmente cada caso possui o seu detalhe. Como assim, Arthur? Vamos lá, imagine comigo que você tem um imóvel que está amplamente danificado, precisando de uma reforma muito grande, deixar ele novinho em folha. Além de recuperá-lo das avarias já existentes, você também quer repaginar o espaço com o que tem mais recente do mercado. Pare para pensar, quanto vai custar você reformar todo o ambiente e decorar com o que há de mais moderno? Nesse caso, pode ser que saia muito mais caro do que construir, porque você vai ter que quebrar para depois construir, e não apenas construir como você começa do zero. Então é preciso levar em consideração o preço também do terreno. Agora vamos para a segunda situação. Você tem um imóvel que está em perfeito estado, mas você acha ele pequeno, você quer morar numa casa, você quer ir para um ambiente melhor. Então você viu o terreno próximo ao seu, com espaço de sobra para você fazer o que você quiser. Quem sabe montar uma casa que você sempre quis, mas nunca pôde? Então, quem nunca quis comprar uma casa do zero e fazer tudo do jeito, dos nossos sonhos? Eu quero uma casa com piscina, quero uma casa com 5 garagens, quero uma casa com tobogã que caia no jardim. Então a gente sempre tem sonhos para fazer e sempre a gente quer idealizar o nosso bem-estar na nossa casa. Comprar aquele terreno, às vezes, é uma tentação, mas você pode colocar as coisas nas pontas do lápis. Pode se arrepender com o que está por vir, porque nesse caso, optar pela obra provavelmente sairá muito mais caro e deve durar também muito mais tempo. Normalmente, voltando ao que eu falei no início, as reformas saem mais baratas do que construir do zero, mas a reforma, ela, na maioria das vezes, sempre existe um custo um pouquinho mais do que programado. Então, como eu falei no curso, existe o chamado 20% para mais ou para menos do que está calculado. Mas na reforma, esses 20% pode chegar muito mais próximo, porque aparecem muitos empecilhos durante uma obra. Então, você deve levar em conta para escolher se vai construir ou reformar. Existem outras variáveis, além do custo, que precisam ser consideradas. Outro ponto que iremos tratar: que tipo de imóvel estamos falando? A depender do tipo de imóvel, a resposta pode ser diferente. Se você está vendo esse vídeo, você deve estar pensando: vale a pena eu reformar meu apartamento, quebrar a parede, levantar a parede, ou comprar um apartamento mais próximo do que eu quero e reformar apenas alguns detalhes? Bom, existe uma questão aqui que eu preciso reforçar bastante. Toda obra realizada dentro de apartamento precisa de um cuidado muito importante com a estrutura que foi feita. Tem que acontecer se foi bloco de cerâmica, se pode quebrar a parede, ou se foi bloco de concreto, que não pode ter quebra de parede, beleza? Então todo cuidado com a estrutura, para saber onde pode mexer, onde não pode, é muito importante. Bom, existe aqui uma questão que eu preciso reforçar. Toda obra realizada em apartamentos precisa de um cuidado extra, porque estamos falando de estrutura que foi feita por outra equipe e possui suas variáveis. Como eu falei, o bloco de concreto é diferente do bloco cerâmico. Então, um apartamento construído com bloco cerâmico, você pode estar derrubando paredes com mais facilidade que o bloco de concreto, que é o chamado bloco estrutural, certo? Então você tem que ter cuidado na planta e saber onde pode estar mexendo
em cada ambiente do seu apartamento. A depender do tipo de modificação que você vai realizar, é muito importante ter acompanhamento de um profissional, arquiteto ou engenheiro, porque eles serão responsáveis por uma série de documentações que serão pedidas para fazer reforma de apartamentos. Alguns desses exemplos de modificações que precisam desses profissionais são em paredes, alterações elétricas e hidráulicas. Lembre que você vai iniciar uma obra no apartamento, você precisa de documentação para entregar na portaria que você vai estar em obra, beleza? Então, já sabendo como as reformas de apartamentos podem ser trabalhosas. Agora, imagine se ao invés de acontecer um apartamento novo, ele seja feito um apartamento mais antigo, dá muito mais trabalho, não é mesmo? Esse é um ponto importantíssimo para escolher entre reformar ou comprar um novo, e daí fazer as alterações necessárias que você deseja. Outro ponto muito importante é analisar quanto que as modificações feitas no apartamento irá custar e quanto elas vão agregar valor à sua revenda. O ideal é que, somando o valor da compra do apartamento mais a reforma, o total fique abaixo de 80% do valor da revenda. Passando disso, você estará fazendo um mau negócio. Arthur, eu não tenho apartamento, não moro em casa, eu quero saber se é melhor construir ou reformar. Bom, aí são outros 500, meu amigo. Mas antes de continuar, eu queria reforçar aquele pedido que eu fiz lá no início do vídeo. Curte aí o vídeo, se você não curtiu, dá logo o joinha. Compartilha com os amigos que estão pensando em reformar ou construir. Comenta aqui o que você quer saber no canal e vai estar me ajudando muito a produzir mais conteúdo para você no Reforma de Boa. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar a planta original do projeto e pegar o que foi alterado, sinalizar o que foi alterado, claro, com a ajuda de um profissional. Então você vai pegar a planta original e já ver do que foi reformado naquele ambiente. Aí sim você pensar na sua reforma, beleza? Depois disso, você vai ter que avaliar espaço por espaço. Quais partes da estrutura original estão em bom estado e serão mantidas. Às vezes, derrubar a parede, destruir telhado, fazer alterações profundas no móvel acaba não valendo a pena, saindo muito mais caro que simplesmente começar uma obra do zero. Lembrando, toda essa análise que eu estou falando aqui deve ser feita com a ajuda de um profissional competente. Além dessas questões práticas da obra, ainda existem os cuidados que você deve ter com a legislação, pois novas regras vivem surgindo no mercado de construções e o profissional experiente sabe conduzir em relação a isso, né? Então, multa em obra tem que ter muito cuidado. Estamos chegando ao final desse vídeo. Não adianta fazer vou voltar para perguntar como eu vi no vídeo. Afinal, construir ou reformar? Depende. Como eu disse ao longo de todo esse vídeo, cada caso é um caso. Eu dei para vocês detalhe, cada ponto deve ser analisado antes de chegar a uma decisão final. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui seus comentários que logo eu respondo. Tem algum tema que você quer interessante ver aqui no canal? Comenta aqui também, beleza? Lembrando, se você for fazer uma reforma simples, claro que você vai sair muito mais barato do que uma construção. Mas se você for reformar de uma maneira geral, que vai precisar destruir quase tudo para reconstruir, às vezes sai mais caro do que você fazer uma construção do zero. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sou Arthur Queiroz, do canal Reforma de Boa.